Murilo não veio trabalhar hoje, então eu vou dar os avisos segurando essa parada aqui. Brincadeira. Agora você pode deixar ele aqui, onde bota. Acho que vocês já estão acostumados com o fato de que toda vez que vocês veem um vídeo sobre um artista do Utopia aqui, dando uma entrevista, eu apareço antes pra falar umas paradas. Hoje eu vim dizer que o segundo lote de ingressos do Utopia já tá aberto, então se você ainda não garantiu o seu, a gente recomenda fortemente que você faça isso até o lote acabar. Outra coisa importante que aconteceu foi que a gente liberou vários novos artistas que vão estar no Utopia 2020. Se você não viu, sugiro que você acesse o nosso site, que é utopia.com.br, ou entre no Instagram, que a gente liberou eles lá no timeline. Foi uma loucura, o pessoal ficou super empolgado, foi maravilhoso. Se você quer receber mais atualizações sobre o Utopia ou tirar dúvidas sobre o evento, eu acho que a maneira mais fácil de você fazer isso é pelo WhatsApp. Agora o Utopia tem um WhatsApp, porque a gente não é muito moderno, descolado, jovem, a gente é jovem. Então você pode mandar uma mensagem pra gente. Toda quinta-feira a gente envia uma mini newsletter com as atualizações todas que tiveram na semana. Quando mandar uma mensagem, não diga alô, diga como vai, Tobias, para este número aqui que o Victor vai colocar na minha face. Então tá, fiquem com essa entrevista maravilhosa, que eu não sei de quem é, mas que com certeza é um artista muito sensacional. Tchau! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Úrsula Dourada, eu assino Sulamon, eu sou ilustradora, estou fazendo freelance tem 5 anos. E antes disso eu passei 10 anos no mercado publicitário, com alguns períodos em estúdios de videogames aqui no Brasil, salpicados aí no meio. Essa pergunta é aquela que todo mundo desenhava desde criança, eu também desenhava desde criança. E quando eu comecei, eu acho que, sabe aquela coisa? Você não escolhe ser artista, eu descobri que eu era. Desde que eu era, quando eu era criança, teve um filme chamado Jurassic Park, que eu acho que vocês ainda lembram dele, eu não sou tão velha assim. E o Jurassic Park, ele teve essa onda do dinossauro. E quando começou com esse lance do dinossauro, apareceu as enciclopédias, né? E que eu descobri que existiam os paleoartistas, que era o pessoal que ilustrava isso. Eu falei, cara, quando eu crescer, eu vou ser paleoartista. E à medida que eu fui envelhecendo, a vontade de desenhar só mudava de lugar. Eu vou ser paleoartista? Não, agora eu vou trabalhar com storyboard, agora eu vou trabalhar com animação, agora eu vou trabalhar desenhando para revista. O importante era sempre que eu estava mexendo com desenho, que eu estava mexendo com arte em algum aspecto. Então foi aí que caiu a ficha. E quando chegou a época de entrar na faculdade, que você se perguntou, tá, e qual o jeito prático disso acontecer? Aí eu entrei na faculdade de design igual metade das pessoas aqui no Brasil. Tem um bocado de gente que faz esse tipo de inspiração, né? Ao longo do tempo, essas pessoas vão mudando e elas vão evoluindo com você. À medida que você vai refinando os seus objetivos, que você vai entendendo onde é que você quer chegar como artista, as pessoas vão mudando. Então, tem várias pessoas que eu admiro muito. Às vezes não pela arte, mas pela forma como elas contribuem para o meio, pela forma como elas tornam a coisa acessível. Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho um respeito muito grande pelo James Gunn. É um artista fantástico, mas ele está investindo um tempo muito grande em tornar isso acessível pra gente de várias formas. Quem tá vendo aí também é o Proco, sabe? O fato dele tá deixando todo aquele material disponível de graça pra gente faz uma diferença absurda. Porque isso era uma coisa que quando eu tava crescendo, que eu tava começando, fazia muita falta. Então, a diferença que eu tenho do mundo hoje em dia pro que era 15 anos atrás, essas pessoas pra mim, no mínimo, merecem muito respeito. E, claro, tem o pessoal que a gente acompanha por causa da arte mesmo. Eu sou fãzaça da Carla Ortiz, da Cynthia Shepard. São duas mulheres fantásticas que têm um trabalho fenomenal e a trajetória delas é muito interessante. Como pessoa, essas duas pessoas, né? Deixa eu ver quem mais. Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de... Eu tenho estudado muito sobre teoria linguística, teoria, né, sabe, como comunicação funciona. E quem me iniciou nesse caminho foi um cara chamado Chris Oatley. Ele é um character designer da Disney e ele fez um curso há um tempo atrás chamado Painting Drama, que foi onde eu comecei a estudar isso de verdade. Então ele é um dos caras assim, que eu realmente considero meu mentor em arte. Ele é figura fantástica. Ele tem um podcast, viu, gente? Pergunta engraçada, né? Quando eu comecei, a motivação era muito provar para a sociedade que eu conseguiria me sustentar fazendo arte. E eu acho que funcionou porque eu consegui me realizar como artista. Não morri de fome ainda, já tem 15 anos que eu mexo com isso. Pois é. Mas você percebe depois de um tempo que essa motivação não é o suficiente. Você começa a se desenvolver como artista, você desenvolve gostos, você desenvolve focos.
você muda, você refina os seus objetivos mesmo. E eu acho que foi uma das coisas assim, que se eu tivesse começado de uma forma menos obtusa, se o objetivo não fosse, se eu estiver trabalhando com arte, tá tudo bem, eu acho que minha carreira teria se direcionado um pouquinho melhor no início. Então, o que me motiva hoje em dia é que hoje em dia eu tenho um objetivo muito mais claro do que eu quero fazer com arte. E a parte que me surpreendeu é que essa motivação hoje em dia não é mais comercial, como eu achei que ela fosse. Em determinado momento o objetivo era trabalhar para lá, ou trabalhar para aqui, botar meu trabalho aqui, e hoje em dia ela é muito mais explorar a minha comunicação e ver o que eu consigo explorar de potencial no meio. No início da carreira é que era muito difícil ter acesso a qualquer coisa. Eu cresci numa cidade do litoral norte do Rio de Janeiro chamada Macaé. Macaé não tinha material de arte. Eu não sei, eu sempre tive a sensação que não tinha material de arte porque era Macaé. Mas eu acho que material de arte é uma coisa que a grande parte do Brasil não tem acesso. Você tem um lápis e era isso. Então, se você tinha interesse nesse tipo de trabalho, nesse tipo de área, você não tinha para onde ir, você não tinha um curso decente, você não tinha acesso à teoria. Então, muita gente da minha geração começou com Como Desenhar Mangá. Era uma revista que tinha... E era boa, mas sabe aquela piada da coruja? Desenha um círculo, segundo círculo, passa a coruja? Era um pouquinho nessa pegada. Mas ela começa a te introduzir. Então, algumas das dificuldades que eu tive inicialmente foi, primeiro, enxergar como isso era viável como profissão. Porque você simplesmente não sabia... Na minha geração, né, a gente passou pela transição. Você tinha que ser empregado de alguém para você sobreviver. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, muita gente é freelancer. Então, inicialmente, a grande dificuldade foi conseguir me encaixar no mercado de trabalho. Depois disso, foi conseguir manter, foi começar a entender quão competitiva essa área se tornaria para eu conseguir me manter na frente o suficiente para me tornar um profissional competitivo. Então, por volta, sei lá, 26, 27 anos, eu comecei a pegar estudo a sério. Então, é engraçado porque eu fui contratada para trabalhar com 20, mas eu só me toquei o tanto que o negócio estava ficando competitivo mesmo com 26. Então, tem etapas claras nesse desenvolvimento, e por isso que eu estava comentando aqui, se eu tivesse a noção de quando isso ia ser competitivo desde antes, eu devia ter começado a estudar desde bem mais cedo. Olha, eu não sei se eu faria totalmente diferente, mas eu devia ter percebido que publicidade não era a minha pegada mais cedo. Só que quando eu olho pra trás, se eu sou bem honesta sobre isso, eu não sei se eu teria conseguido trabalhar como freelancer, porque eu literalmente estava lá quando essa possibilidade de trabalhar como freelancer pra fora do Brasil apareceu. Até eu começar a fazer esses contatos mesmo, o pessoal só conseguia trabalhar para fora do Brasil com a gente. E eu não tinha acesso ao agente, eu não era do meio. Toda essa área sempre foi muito bolha. Se você não conseguisse entrar na bolha, você não tinha os contatos. Se você não tinha os contatos, você não trabalhava. Então eu vi essa transição de você passar pra gente, para eu conseguir mandar um e-mail direto para um diretor de arte e falar, adoraria trabalhar com você. E eventualmente alguma coisa acontecer. Então eu gostaria de ter ficado menos tempo em publicidade. Eu acho que eu gostaria de ter feito, eu fiz design, eu não termino a faculdade de design porque não tinha nada a ver comigo. Mas eu acho que, olhando pra trás, eu teria feito belas artes, provavelmente com foco em história da arte, eu teria gostado demais. Mas eu acho que isso teria fundamentalmente mudado a minha carreira. Mas eu queria ter pego um pouco mais de teoria, assim. Hoje em dia eu vejo a falta que essa teoria me faz. A coisa mais importante que tem pra você melhorar em arte é produzir. Nada vai acontecer enquanto você não estiver produzindo consistentemente. Depois que você criar o hábito de produzir, você vai conseguir focar, você vai conseguir praticar, você vai conseguir estudar a teoria, mas nada acontece se você não produzir. Então, para mim, sempre foi muito importante criar o hábito de desenhar diariamente. Começar a desenhar não pode ser uma coisa que leva tempo e nem pode ser pesado. Ela é para ser uma coisa natural. Aprenda a começar. Ela vai facilitar todo o resto do processo. Desenha, enche o sketchbook, vamos!